Passar agora a palavra para o Antônio Corrêa de Lacerda. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação participar desse importante evento. Como meus colegas que me antecederam já tiveram a oportunidade de ressaltar, tem prevalecido na visão que comanda a política econômica atual uma visão ultraliberal e que comete alguns equívocos conceituais que são diuturnamente repetidos pela grande mídia. Eu vou destacar alguns deles, mas talvez o principal é a comparação muito comum entre orçamento doméstico e orçamento público, né? É uma comparação absolutamente equivocada, mas que é usualmente utilizada por alguns economistas de forma equivocada e repetida N vezes na grande mídia. A ideia de que o orçamento doméstico equivale ao orçamento público é para justificar o corte de gastos, né? Então, por essa lógica, assim como uma família, diante da restrição de renda, tem que cortar os seus gastos, o orçamento público, o Estado, o governo, tem que fazer o mesmo. Por que há um equívoco muito grande nessa visão? Primeiro, porque, ao contrário de uma família, o Estado detém o monopólio de emissão monetária. Então, o Estado detém o monopólio, só ele pode emitir moeda. Então, já o difere diametralmente da restrição de renda imposta a uma família que vive do salário ou da sua atividade. Segundo, o Estado também detém o monopólio de emissão de dívida pública, né? Não por acaso, se nós tomarmos a maioria dos países do G20, primeiro, eles são deficitários, eles têm déficit público, e eles têm endividamento público. E por que eles têm déficit público e têm endividamento? Porque o Estado tem funções que são definidas na sua Constituição, especialmente prevalecendo o Estado Democrático de Direito, as quais ele precisa cumprir. E, muitas vezes, a capacidade de arrecadação, o Estado não gera recursos, não é suficiente. Por isso que ele incorre em déficits, e esses déficits são financiados via dívida pública. Tá certo? Então, déficit e endividamento não é uma prerrogativa brasileira. A grande maioria dos países, os principais países do mundo, do G20, são deficitários e têm dívida pública, inclusive, muito superiores à do Brasil, né? E dentro dessa visão equivocada do orçamento familiar comparado com o orçamento público, está a ideia de que, em fazendo o ajuste, ou seja, cortando gastos, o Estado recuperaria a capacidade de confiança na economia e o resgate da confiança traria de volta os investimentos, com isso a produção, o emprego e a renda. Bom, isso obviamente não tem funcionado, né? Porque cada vez mais tentativas de ajuste fiscal via cortes têm aprofundado a crise, jogou 28 milhões de brasileiros no desemprego, na subocupação e no desalento, não é mesmo? De forma que o custo social desse processo não se traduz, né, numa saída para a crise. E essa visão do Estado mínimo pressupõe, então, o foco muito grande nas privatizações, né, o que é um grande equívoco, porque, na verdade, há funções do Estado que são muito importantes e a criação de monopólios privados incorre em riscos muito elevados para a sociedade brasileira, né? A visão de enxugar a máquina pública, né? Por exemplo, algo que passou meio ao largo da discussão foi a junção de 4 ministérios, o antigo Fazenda, Planejamento, Ministério do Emprego e Trabalho e Ministério da Indústria e Comércio Exterior, num único ministério, aparentemente sob o argumento
de corte de gastos. Mas a verdade é que você criou um elefante branco e que tem pouca funcionalidade. Primeiro, porque não há contraponto, né? E segundo, porque é uma máquina que não consegue se mover por si só. Então, na verdade, você perdeu muito da função de planejamento, da função de coordenação do Estado brasileiro, que seria fundamental, especialmente naqueles momentos de crise. Então, a atrofia que nós estamos assistindo nos bancos públicos, ela atende muito a esse pressuposto do Estado mínimo, né, e de que o mercado seria a solução para tudo. Por que, especialmente no que se refere aos bancos públicos, o mercado não é solução? Simplesmente porque, dadas as características da dívida pública brasileira, aí sim próprias, né, porque todos os países, como eu falei, são endividados, mas só um país, e esse país é o Brasil, é que paga taxas de juros positivas, num mundo em que hoje convive com taxa de juros zero e, em termos reais, negativo, para fazer frente a um quadro em que não há possibilidade de você criar mecanismos de curto prazo no setor privado em substituição ao papel fundamental desenvolvido pelos bancos públicos. Então, na verdade, é o seguinte: o grande concorrente de crédito hoje no setor privado é o Estado brasileiro, via endividamento, né? Então, você faz com que o setor privado, o crédito público, ele seja aparentemente subsidiado, mas, na verdade, ele visa corrigir uma distorção, né, em que as taxas de juros cobradas pelo setor financeiro privado são absolutamente incompatíveis com a rentabilidade esperada na produção e nos projetos de infraestrutura. Então, a única alternativa que se apresenta para o financiamento à produção e à infraestrutura, assim como a habitação, até bem recentemente, e a própria agricultura, está nos bancos públicos, né? Porque você não consegue, dadas essas distorções, ter um substituto à altura no banco privado. Então, a visão de que os bancos públicos praticariam um subsídio, ela, na verdade, é totalmente distorcida em função desse quadro, né? Porque, na verdade, o subsídio ele só existe na prática quando você está praticando taxas de juros, em termos internacionais, abaixo daquilo que seria a prática internacional, né? E o que nós temos hoje não é isso. Na verdade, os bancos públicos brasileiros eles oferecem financiamento de longo prazo, ponto 1, que o setor privado não oferece, e em condições minimamente compatíveis com o retorno esperado das atividades. As visões e os estudos geralmente apresentados de subsídios, considerando as taxas de juros cobradas pelos bancos públicos, parte de uma comparação rasa entre a taxa Selic, que é a taxa de referência para o financiamento da dívida pública, e as taxas de juros cobradas pelos bancos públicos. Então, essa diferença, muitas vezes, é apontada como um subsídio. Mas, na verdade, esse cálculo é meramente estático e contábil, porque um cálculo dinâmico desse processo e econômico levaria em conta o efeito multiplicador dos investimentos realizados. Então, na verdade, quando um banco público ele oferece crédito e financiamento ao setor privado para as várias atividades, na verdade, você tem um efeito multiplicador dessas atividades que vão gerar novos investimentos, inclusive privados, vão gerar renda, vão gerar atividade que vão retornar para o Estado na forma de pagamento de impostos, né? Então, na verdade, o aparente subsídio ele se dilui ao longo do tempo, não é? Ele sequer é um subsídio, porque, na verdade, o banco público fez a função de viabilizar aquela atividade econômica, cujo efeito multiplicador, as atividades decorrentes daquela atividade, vão não apenas viabilizar o crescimento econômico e o investimento, como também farão com que haja uma recuperação da receita pública. Lembrando que o bom ajuste não é aquele só
fiscal não é só feito com corte de gastos, mas é também com geração de receita. Então, o que ocorre é uma distorção muito grande e, em geral, as críticas que são feitas aos bancos públicos carecem de fundamento, né? Primeiro porque, no que se refere, por exemplo, ao BNDES, há uma falta de entendimento do papel do BNDES, né? E da diferença entre o fornecimento de financiamento, que é feito pelo BNDES, ou de participação em empresas, que é feito pelo BNDESPar, né? Então, a alegada caixa preta, né, que é uma das lendas urbanas recorrentemente repetidas, né, mas que não tem embasamento qualquer, não tem menor fundamento, porque, na verdade, o grau de transparência dos bancos públicos no Brasil já é bastante razoável, né, para aquilo que se exige. E o papel desempenhado pelos bancos públicos tendo em vista as características do mercado brasileiro, imprescindíveis, porque elas não são passíveis de substituição diante da inexistência de linhas de crédito privado de longo prazo. Poderão vir, no futuro, ao exercer esse papel? Poderão, mas, no curto prazo, isso não é uma realidade. Por que isso não é ainda tão percebido pela sociedade brasileira? Por um motivo muito simples: a extensão e o grau da nossa crise. O PIB brasileiro hoje é cerca de 5% inferior a antes da crise, né? E o PIB per capita é cerca de 8% inferior. Mas o mais grave, o nível de investimento, formação bruta de capital, hoje é 25% inferior a antes da crise, né? Então, por isso que a carência de financiamento, ela não se mostra ainda tão traumática, porque, na verdade, não há demanda por financiamento, né, devido à própria crise. Mas, evidentemente, nós não queremos crise permanente. Nós queremos, pelo contrário, induzir a saída da crise. E uma política anticíclica clássica é a utilização do crédito e financiamento público. Isso aqui hoje já foi plenamente atendido. Uma outra crítica recorrente, especialmente o BNDES e outros bancos públicos, é de que ele só financiaria grandes empresas. Primeiro, não é verdade. Os dados são transparentes, se você se der o trabalho de ir lá verificar os dados, ao longo do tempo o BNDES ampliou o seu financiamento às pequenas e médias empresas. Ora, por que a maior parcela continua sendo de grandes empresas? Porque, evidentemente, quem faz grandes projetos são grandes empresas, né, que demandam esses recursos. Por isso que tem esse efeito. Mas, da mesma forma, eu não posso fazer uma análise estática do processo. Por quê? Uma grande empresa fazendo contratação, ela vai trazer junto toda uma cadeia de fornecedores e prestadores de serviços, né, que vai gerar muito emprego e renda ao longo de toda a economia, né? Daí a importância do papel dos bancos públicos para o desenvolvimento. Outro equívoco também que é recorrentemente utilizado é dizer que os bancos públicos seriam dispensáveis porque o Brasil já atingiu um nível de desenvolvimento que poderia prescindir da atuação desses bancos. Bom, mas aí também é um desconhecimento, né, do papel dos bancos públicos mundo afora. E eu vou citar um exemplo só que se explica por si só. A Alemanha é um país ultra desenvolvido, né, do ponto de vista da sua produção, da sua infraestrutura e do seu mercado privado de crédito. No entanto, a Alemanha não abre mão do seu sistema de fomento, formada pelo KfW, que é o BNDES alemão, e pelas agências de fomento, as Sparkassen, né, que são as caixas econômicas regionais. E por que a Alemanha, obviamente, não abre mão disso? Porque sempre haverá um papel, por mais desenvolvido que seja o país, de atuação do banco público, né? Então, no caso do KfW, que é o BNDES alemão, ele vai se repensando em função das necessidades. Então, por exemplo, que tipo de atividade que ele faz? É financiamento ao meio ambiente, financiamento ao desenvolvimento regional, financiamento à inovação e, mais recentemente, o financiamento às demandas da indústria 4.0, né? Então, fica muito claro que, na verdade, é um grande equívoco você imaginar que um país que seja desenvolvido, que possa
prescindir da atuação dos bancos públicos ou que possa ir para um caminho de privatização selvagem sem a necessária regulamentação e a necessária fiscalização do processo. Aliás, nos anos 90 já passamos por um processo de privatização muito mal conduzido e que, de certa forma, deveria ter nos ensinado de alguma forma, né? Bem, o que eu quero dizer, finalmente, é que esse aparente consenso do pensamento único, que é muito disseminado via grande mídia, não encontra respaldo no debate econômico de qualidade, né? Quer dizer, tanto na academia quanto nas entidades representativas de economistas, né? Nós temos uma diversidade muito grande. Na semana passada, nós realizamos o Congresso Brasileiro de Economistas, o maior evento dos economistas que foi realizado dessa vez em Florianópolis. E lá ficou claro, pelos 3 dias de debate, que, na verdade, essa visão predominante, né, de cunho ultraliberal, de cunho fiscalista puro, né, de visão única como ajuste fiscal como única alternativa, não está presente, né? Isso foi expresso, inclusive, numa carta denominada Carta de Florianópolis. Também, nesse fim de semana passado, tivemos um importante evento que foi a formalização da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, a ABED, né, cujo um dos fundadores da CRI, que é o Adroaldo Quintela, está presente, e que organiza já quase 1.000 economistas, Brasil afora, e que tem um compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a visão pluralista da economia e com esse desenvolvimento. Então, eu encerro dizendo que, ao contrário do aparente consenso que é retratado diuturnamente na grande mídia, existem alternativas, existem visões alternativas para o desenvolvimento brasileiro, e o papel dos bancos públicos é fundamental dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. Muito obrigado.